Oi, oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Bestes, quanto tempo que eu não postava aqui? Amigas, 2 meses já. Gente, eu fiquei sem postar aqui porque a minha rotina tava um caos, eu tava em semana de provas, tudo. E agora eu tô de férias. Na verdade, minhas aulas voltam segunda já. Mas assim, amigas, consegui parar agora pra gravar. E eu acho que, como vocês devem ter visto no título, se você tá procurando um glow up além do glow up de aparência, fica aqui nesse vídeo. Amigas, eu até fiz um cafezinho. Gente, eu fiz um café gelado hoje, porque de manhã tava mais frio, mas agora de tarde tá quente. Então, amigas, nada melhor do que um café gelado. Vamos começar logo esse vídeo porque eu tava muito animada pra trazer esse tópico aqui pro YouTube. Amigas, eu acho que muito se fala sobre glow up de aparência, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente tá sempre atrás. Mas o glow up de aparência, ele não fica completo sem você ter um glow up geral. O que eu quero dizer com isso é que, além do seu glow up de aparência, você também precisa procurar ter um glow up intelectual e mental. Porque é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, cuidar também da gente. Primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês, amigas, por favor, deixem de preguiça. Amigas, a preguiça, no meu ponto de vista, é uma das coisas que mais atrapalha da gente ter o glow up em qualquer área. E não adianta nada se você teve seu glow up de aparência, mas você não cuida da sua saúde mental, você não lê um livro, porque, querendo ou não, o nosso psicológico é uma das partes mais importantes e que a gente precisa ter muito cuidado. Então, amigas, primeiro passo é deixar a preguiça de lado. Gente, eu sei que é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que, apesar de ter uma rotina e conseguir ter constância na minha rotina, acaba que a preguiça, na maioria das vezes, vence. Gente, até eu conseguir ter constância na minha rotina e conseguir treinar todos os dias, estudar todos os dias, amigas, isso demorou muito. Ano passado eu lembro que ano passado eu estudava de tarde. E aí eu tinha de manhã pra treinar, estudar, fazer essas coisas. Gente, tinha vezes que eu acordava às 11 horas pra ir pra escola, me arrumava correndo, almoçava correndo pra ir, porque eu entrava 1h30. E aí, gente, a preguiça, assim, ela me dominava muito. Esse ano, amigas, fui pro ensino médio, eu pensei, tá, eu não vou poder ser assim. Não que eu pudesse ser assim antes, né, amigas? Mas querendo ou não, a gente cresce e as responsabilidades também. E agora eu tô no ensino médio, tô numa escola que é mais difícil também. Então, né, gente, eu tive que dar um jeito de ter constância na rotina, tive que me obrigar, amigas, a ter constância na rotina. Mas eu acho que foi muito bom, porque agora tendo uma rotina eu vejo como é importante, amigas. Eu não sei vocês, mas pra mim, quando eu tô fora da minha rotina, amigas, eu fico, tipo, sem vontade de fazer nada. Sem brincadeira, amigas, se eu acordo mais tarde, não treino, não faço nada, gente, eu fico o dia inteiro sem vontade de fazer nada. Ter uma rotina me ajuda muito a ser mais responsável, sabe? Não deixar as coisas de lado. Ou seja, amigas, preguiça todo mundo tem, mas a gente tem que ver jeitos de conseguir passar por ela e não deixar que ela nos empurre pra baixo, né, gente? Então, primeiro passo já foi deixar a preguiça de lado. E agora eu vou falar um pouco sobre glow up mental. Tem diversas formas, amigas, da gente cuidar da nossa saúde mental, mas eu vou falar aqui algumas coisas que vocês podem fazer que ao longo do tempo vai ser muito bom para ajudar vocês. E quando vocês têm esse cuidado a mais com a saúde mental de vocês, ao decorrer do tempo, se vocês forem fazendo essas coisas, eu tenho certeza que esse cuidado a mais que vocês vão ter com a saúde mental de vocês vai ajudar muito e com certeza a versão do futuro de vocês vai agradecer muito. Gente, eu sempre falo isso aqui e lá nas minhas redes sociais, mas escrevam. Amigas, escrevam o que vocês estão sentindo, escrevam como foi o dia de vocês, porque às vezes a gente chega no final do dia e fica se sentindo meio, não é incomodado, mas meio tipo, sabe, você não sabe como você tá se sentindo. E amigas, escrever é uma das melhores coisas, porque assim você consegue ver os seus pensamentos com mais clareza e fica bem mais tranquilo pra você entender como você tava se sentindo. Pausa pra tomar café, porque amigas, gente, hoje eu acertei no café. Não que eu erre fazendo meu café, não erro, né, óbvio. Mas amigas, quando eu vou fazer, eu acho que eu coloco muito café e fica muito forte.
Voltando aqui então, agora que eu falei pra vocês que escrever é muito importante, porque ajuda, né, a clarear os pensamentos, a ver as coisas com mais clareza. Eu quero falar um pouco sobre como a gente reclama muitas vezes sem perceber. Amigas, isso é uma coisa que é muito involuntário. Tipo, acontece sem a gente perceber. Às vezes acontece algo que a gente não gostou, a gente vai e reclama. A gente nem percebe que a gente tá reclamando. Porque isso se tornou uma coisa tão comum no nosso dia a dia que a gente fica, tipo, sabe? A gente fala e não percebe. E eu sei que às vezes a gente tá irritado e não tem como não reclamar. Só que, amigas, isso também é outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco no nosso cuidado da nossa saúde mental. Porque eu não sei vocês, mas eu acredito muito nisso de energia e que eu acho que o que a gente fala, a gente pode atrair. Se alguém reclama muito, por exemplo, ela foi fazer tal coisa e essa coisa não deu certo, e ela reclama muito que não deu certo. É meio óbvio que não vai dar certo, gente, porque ela tá falando toda hora e tá afirmando que aquilo que ela tá fazendo não deu certo. Eu vejo muitas coisas assim. Então, por isso que eu gosto de ter cuidado com as coisas que eu falo. Por mais que às vezes escape uma reclamação, alguma coisa, gente, é normal. Mas é como eu falei pra vocês, eu acredito muito nisso, que as palavras têm sim um certo poder, dependendo do que a gente fala. E eu acho, amigas, que uma coisa que também ajuda muito na nossa saúde mental é praticar a gratidão. Vocês podem fazer isso, amigas, de acordo com o que vocês acreditam, mas no meu ponto de vista é muito importante a gente tirar um tempinho do nosso dia para agradecer pelas coisas que a gente tem. Vou seguir falando sobre glow up mental e agora eu quero falar um pouco, amigas, sobre exercício físico. Exercício físico tem também a ver com glow up de aparência, claro, só que exercício físico, gente, é muito importante tanto para o nosso físico, né, para o nosso corpo, para nossa saúde, mas também é muito importante para nossa mente. Eu sempre gostei muito de praticar qualquer esporte, gente, qualquer esporte, principalmente esporte de areia. Eu amo, gente, eu gosto muito de futevôlei, vôlei, beach tênis. E assim, amigas, esse ano esse ano eu tô jogando um pouco de vôlei de areia, mas não é nada demais assim, e eu tô treinando bastante. Toda semana eu treino, só que eu treino em casa, mas ainda assim já ajuda muito. Eu também saio pra caminhar, pra correr. E amigas, deixa eu contar pra vocês. Teve uma semana lá de provas e eu pensei, não, vou estudar e vou deixar os treinos de lado. Amigas, pra quê? Gente, acho que foi uma das piores semanas que eu tive, porque amigas, não, que ideia foi essa? Porque aí eu só tava estudando, eu passava meus dias estudando para as provas. E aí, gente? E aí o resto? E aí, tipo, o lazer, sabe, amigas? E pra mim, treinar virou um hobby, porque eu gosto muito, gente. Eu sempre gostei de fazer exercício. Quando eu fico sem treinar, eu fico, tipo, muito estressada. E eu sei que tem gente que não gosta de fazer exercício físico, só que, amigas, vai por mim. É muito importante e ajuda muito no nosso mental. Pra finalizar esse tópico de glow up mental, amigas, eu acho que é muito importante também a gente cuidar da nossa autoconfiança, da nossa energia. Porque qualquer coisinha já acaba influenciando a gente e qualquer coisinha influencia muito também nas nossas ações, no nosso dia a dia. Então, amigas, acho que é muito importante a gente cuidar também isso e, claro, tirar um tempo para cuidar de você mesma também é sem dúvidas uma das partes mais importantes. Agora eu já vou indo para a parte de glow up intelectual. Se vocês gostaram dessa parte de glow up mental e vocês quiserem um vídeo só sobre isso, deixem aqui nos comentários porque eu gosto muito de falar sobre isso, é um assunto que eu me interesso. E eu só não continuo falando pro vídeo não ficar muito longo. Gente, glow up intelectual pra mim é uma das melhores partes, porque é o que eu tava falando, não adianta a gente ser linda, bonita, maravilhosa, se a gente não tem interesse em aprender coisas novas. O glow up intelectual tem muito a ver com isso, porque ele nos torna uma pessoa mais interessante. E uma pessoa interessante, ela é uma pessoa que tem curiosidade em aprender coisas novas, em saber mais coisas. Ai, mas tu já falou tudo isso e eu não sei ainda como ter meu up intelectual. Então, vamos começar, amigas, porque eu amo essa parte. Amigas, melhor coisa que eu posso falar pra vocês, leiam. Gente, leitura. Amigas, além de aprender palavras novas,
Vocês também podem aprender coisas novas nos livros, porque eu tô sempre aprendendo quando eu tô lendo algum livro, eu sempre aprendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E eu também gosto muito de pesquisar as palavras que eu não conheço que aparecem no livro. Leitura, gente, é essencial. Se vocês não gostam de ler, amigas, eu só sei que vocês estão perdendo, porque ler livro é muito importante. Não só livro, né? Eu também quero falar que eu gosto muito de ler artigos sobre coisas que me interessam. Hoje mais cedo eu gravei um vídeo falando sobre isso e vou falar aqui de novo, porque sim, amigas, mas eu gosto muito de ler sobre jornalismo, sobre moda, adoro ver filmes de romance e eu gosto de juntar tudo isso nos artigos que eu leio. Esses dias eu li um artigo sobre jornalismo e era um artigo incrível, amiga, estava muito bom. Eu também já li sobre saúde mental. Eu já li um outro também de uma youtuber que eu acompanho, que ela posta uns artigos também. E, assim, amigas, muito bom. Acho que é muito legal a gente procurar coisas que a gente tem interesse pra aprender mais. Isso que eu vou falar pra vocês agora, eu não faço ainda, mas eu pretendo, porque eu já tenho meu caderno separado pra isso. Eu quero muito fazer, que é um caderninho de interesses, onde você coloca tudo que você acha interessante, amigas. Se você tava na rua e aí você viu uma borboleta, e aí você pesquisou que borboleta era aquela. Gente, eu tô dando exemplos, tá? Mas aí você pesquisou e você achou legal, interessante, você pode anotar no caderno. Você viu alguma informação em algum vídeo que você estava vendo, você pode anotar para pesquisar depois. Gente, eu acho que isso é muito legal. Quero muito fazer, já vi gente fazendo. E eu acho que é uma ótima forma de você aprender coisas novas e melhorar o seu repertório também. E amigas, não tem coisa melhor do que você estar conversando com alguém que tem assunto para tudo. Todo mundo deve ter, pelo menos, aquele amigo que sempre solta uma curiosidade aleatória do nada. Gente, essa pessoa sou eu, tá? No meu grupinho de amigas, essa pessoa sou eu. Próxima coisa é filme. Gente, filme também muito bom, sério, porque aumenta muito o seu repertório. Então, se você vai fazer o Enem, já ajuda muito também, porque você vai ter mais repertório. E, amigas, eu já aprendi tanta coisa nova assistindo filme. Gente, outra coisa que eu adoro fazer, isso é mais pra quem gosta de história, assim como eu. Amigas, eu amo assistir aquelas videoaulas de 1 hora da Débora sobre história. Amigas, qualquer conteúdo de história. História é uma matéria que me interessa muito. E ano passado eu estava estudando para uma prova muito importante que eu ia fazer. E nisso eu tinha que estudar história. E aí, amigas, eu ia assistir a videoaula. A provinha era tipo uma provinha do Enem, só que é para entrar no ensino médio. Então eu tava estudando história e, amigas, o que mais me salvou na prova foi as videoaulas que eu vi dela. Eu amo as explicações que ela tem. E um glow up intelectual tem muito a ver com hobbies também. Eu posso trazer um vídeo sobre isso, sobre hobbies. Eu já tenho um aqui na minha conta, só que eu tava pensando em trazer um atualizado, um outro mais legal, assim. Então, se vocês quiserem, posso trazer também. Mas se você tem hobbies, você com certeza se torna uma pessoa muito mais legal. Bestes, eu vou parar por aqui hoje, porque eu acho que esse vídeo já tá longo, eu me empolguei muito. E eu tô muito animada pra editar ele, porque eu acho que vai ficar muito legal. E eu tava com muitas saudades de gravar aqui pro canal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês a ter o glow up de vocês. Beijos, amigas, e até o próximo vídeo.